Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Então, a gente continua expandindo o capitalismo, nego. E o que a gente tem visto? A gente tem visto que no Entre Guerras há uma polarização, né? De um lado, o capitalismo anda sendo atacado pelos comunistas. Estão aproveitando-se ali daquela circunstância de um entre-guerras fragilizado para poder fazer sua propaganda e dizer, ó, olha o que o liberalismo faz, olha vocês aí agora na mesma coisa que eu venho dizendo sempre, na miséria, não é? E aí, culpa do liberalismo. Agora é hora de vocês partirem para o abraço. Abracem Marx, Lenin. A saída é o comunismo. Pois é, por outro lado, no outro polo, há o fascismo, não é? Crescendo aquelas narrativas desse movimento filosófico anticomunista, antiliberal, antidemocrático e apostando na questão do líder, daquele que é, poxa vida, impoluto, é aquele que sabe tudo, é aquele que, você pode se entregar ao líder, porque ele é o depositário de todas as virtudes. Então esse movimento que prega o irracionalismo, xenofobia, ele vai fazendo aí a cabeça de muita gente na Europa, ok? Galera, tradicionalmente a gente aponta os três grandes ninhos do fascismo. Itália, onde ele nasce, Espanha e Portugal. Aliás, Espanha e Portugal são ninhos bem prolongados, né? O fascismo por ali ficou até a década de 70, até muito recentemente. E a gente não está trazendo aqui, você está vendo na lousa interativa, a Alemanha. Por quê? Porque a gente quer algumas aulas específicas sobre o fascismo alemão, que a gente costuma chamar de nazismo. Tá legal? Vamos ver se é a mesma coisa, se não é. Calma aí que nós vamos chegar lá. Não morra, minha filha. Então, ó, hoje você vai ter uma aula mais light. Aquela aula que você sabe assim, ai, graças a Deus, o que ele falar aqui hoje eu não preciso decorar. É só para eu sentir o clima, não é isso, Bandim? Exatamente, é só para você, você sentir o clima. Nenhuma data, nenhuma informação biográfica precisa ser memorizada. Agora, o que eu preciso guardar? Os nomes, pelo menos, né? Falou com você em Benito Mussolini, poxa, você não consegue reconhecer? Eu acho que, em se tratando de Benito Mussolini e Adolf Hitler, é bom conhecer até a estampa, porque se vier uma charge e você não identificar Mussolini, pem, você tá lascado. Tá bom? Francisco Franco e Antônio Salazar, não precisa nem conhecer a figura. Claro que se você quiser jogar no Google, você pode fazê-lo. Então eu quero te ajudar a perceber na análise desses três personagens o que há em comum ali. E não é difícil. Bora seguir nossa lousa digital interativa? Benito Mussolini, o fundador do partido fascista, do Fascio de Combattimento, os feixes de combatimento, as milícias que Mussolini funda lá antes de formalizar o partido fascista na Itália. Benito Mussolini era filho de um pai comunista. Como pode um cara que era filho de um comunista depois perseguir o comunismo? Freud explica. E ele foge do exército. Mas como pode um cara que foge do serviço militar depois se tornar fascista se o fascismo ele prega o militarismo? Olha, nós não vamos ficar aqui fazendo psicanálise não, tá bom? A gente não quer levar esses caras pro divã, não. Pelo amor de Deus, eu não sou psicanalista deles, não. Sei lá o que se passava pela cabeça dessa gente. Hein? Isso é com Freud. Não morra, minha filha. É verdade. Então, ele foge do serviço militar, vai para a Suíça, lá ele é preso por vagabundagem, deportado para a Itália e tem que servir o exército. E chega até a sargento. Depois, sai do exército e começa a trabalhar num jornal, fazendo uma ardorosa defesa de quê? Do comunismo. Do socialismo. Escreve artigos elogiosos, entra para o Partido Comunista e lá ele arruma confusão dos diabos, é expulso. Freud explica outra vez. E aí agora ele se torna um grande crítico do comunismo.
funda o Partido Comunista, o partido, daí, tá vendo o ato falho? Funda o Partido Fascista, com aquela imagem lá do feixe de lenha e o machado, vai para cima, funda milícias, organizações militares paralelas, os temidos camisas negras, e tenta um golpe, tenta derrubar o governo. É um episódio chamado Marcha sobre Roma. Na hora que formos fazer exercício, com certeza vai ter uma questão aí para você ver a Marcha sobre Roma. Mussolini não conseguiu tomar o poder, mas sua influência e seu destaque foram aumentando. O rei, então, Vítor Emanuel, o chama para ministro. E aí é o trampolim. Aos pouquinhos ele vai aglutinando poder, dá um pontapé no Vítor Emanuel e torna-se il Duce, o Duque, como ele gostava de ser chamado. Ok? Il Duce, na Itália, o fascismo encarnado, vai colocar em prática boa parte daquilo que pregava e vai associar-se a Adolf Hitler. O contexto é o da Segunda Guerra que se aproxima, il Duce e o Führer, Hitler, morrem de amores um pelo outro e associam-se para promover uma nova guerra. Pois é, il Duce acaba tendo uma morte cruel. Foi morto pelo próprio povo. Ele, sua amante Clara Petacci, seus principais assessores, são barbaramente assassinados. Os seus corpos são arrastados por Roma, pendurados numa praça pública, e todo mundo vai lá e dá uma facada, uma paulada no cadáver. Os cadáveres são estraçalhados. Isso marcou muito o psicológico de Hitler. Hitler toma a decisão de suicidar-se, mas deixa um soldado encarregado de cremar o seu corpo, porque tinha medo que acontecesse com seu cadáver aquilo que ele já estava vendo pelos jornais que tinha acontecido com seu fiel amigo Benito Mussolini. Muito bem. Um outro fascista é o espanhol Francisco Franco. O enredo aí é muito tranquilo, viu? Ele é militar, num país em crise econômica. País em crise econômica no entre guerras é tranquilo, né? Com a esquerda em ascensão, pois é, faz parte daquela caracterização que a gente fez no entre guerras. No entre guerras, a Europa está em crise e o comunismo está ganhando muito adepto naquele contexto ali. E o Francisco Franco, militar, caraca, ele vai pedir uma ajuda lá na Alemanha para dizer, olha, o comunismo está crescendo muito na Espanha, vocês podiam me ajudar. E Hitler precisava testar os limites do Tratado de Versalhes e a Liga das Nações, parte para o abraço. Você vai ter uma aula só sobre isso depois. A Guerra Civil Espanhola. Hitler ajuda o seu amigo Francisco Franco a tomar o poder. Tá legal? Depois a gente vai ver isso aí. Ele vai governar até 1975 e morre do coração. Deu aquela falecida, mas uma morte diferente da do Mussolini. O outro personagem, Antônio Salazar. Antônio Salazar é em Portugal. Ele é um sujeito que se torna ministro da Economia logo que a República em Portugal é proclamada em 1910. 1910, a República é proclamada. Até 1910, Portugal era uma monarquia caótica, o caos financeiro, o caos político. E quando a República é proclamada, caraca, velho, é um ambiente terrível. Irmã Maria de Aquino vem para o Brasil e funda o Sacré-Cœur de Marie em Ubá. Fugindo da proclamação da República em Portugal em 1910. Em 1911, ela está em Ubá fundando o Sacré-Cœur de Marie. Muito bem, olha aí. Ele vai, aos pouquinhos, crescer a sua influência até se tornar ditador. Foi ditador entre 1933 e 1968. O seu governo começa com o Estado Novo. Gozado. Getúlio Vargas também, fascista, né? Getúlio Vargas, embora não assumido, ele chamou o governo dele de Estado Novo. Lembra disso? E o governo de Salazar termina com uma revolução, chamada Revolução dos Cravos. O Salazar, ele morre em 1970, causas naturais, aos 81 anos. Mas o salazarismo, não. O salazarismo sobrevive, ou seja, suas ideias sobrevivem até 1974.
Lembra que quando você estuda uma matéria chamada Descolonização da África e da Ásia, a gente estuda que só aí as colônias portuguesas na África conseguiram sua liberdade. Portanto, é um processo tardio. Isso é uma matéria que você vê no terceiro ano do ensino médio, quando está vendo ali o pós-Segunda Guerra Mundial. Tá legal? Maravilha. Vandinho, antes que você encerre, deixa eu fazer um comentário. Pois não. Itália, Espanha e Portugal, 3 países católicos. Como pode os 3 países católicos da Europa, porque o resto não é? A Alemanha não é católica, a Inglaterra não é católica, a França não é católica. Os 3 países católicos tornarem-se fascistas é uma coincidência? Ou os católicos andam dormindo no creio lá na hora da missa? É uma coincidência que os países católicos tenham sido tão tolerantes, por exemplo, com o massacre dos astecas, dos incas, com a escravidão do povo negro durante 300 anos? É uma coincidência? Ou os católicos andam meio incoerentes com aquilo que prega Jesus de Nazaré? Porque, como pode as 3 nações católicas xenófobas, militaristas, justificando a violência, perseguindo as minorias, os homossexuais, as mulheres prostituídas? Onde anda o perdão, o amor ao próximo, a misericórdia? Essas coisas que fazem parte da narrativa cristã. Como é que fica isso, Vandinho? Não morra, minha filha. Fica para você pensar o que os católicos andam fazendo com a sua fé. Cabe aos católicos responderem. Ok? Fica aí esse grilo. Que raio de pergunta, hein, rapaz? Você não é mole, não. Maravilha. Força na peruca que nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandinho que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.